Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Você participa neste dia 6 de novembro de 2024 do Fala Galera. Na sua opinião, qual o principal motivo do Guarani ter permanecido na zona de rebaixamento durante toda a Série B? Diretoria, trocas na comissão técnica, elenco ou outro motivo? Opine 97102-1493 97102-1493 é o WhatsApp para você mandar a sua mensagem de texto ou mensagem de áudio. Você que é Ponte Pretano, você aprova o retorno de João Brigatti? Acredita que o treinador conseguirá salvar a Ponte Preta do rebaixamento? Você que é Ponte Pretano, opine. 97102-1493 97102-1493. Mensagem de áudio, mensagem de texto e você mandando um texto curto, né? E um áudio curto também. Assim você possibilita termos aqui um número maior de participações. 50, 40, 50, no máximo 1 minuto para dissertar aquilo que você pretende dizer, tá bom? E também, no máximo, aí 4 linhas para você falar aquilo que você pretende em mensagem de texto. Mande para cá, 97102-1493. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Com o rebaixamento à vista, Conselho de Administração do Guarani começa a planejar o próximo ano do clube. Contratado em julho deste ano e com a meta de livrar o clube do rebaixamento, o nome de Alan Al é unanimidade dentro do Brinco de Ouro. A diretoria deve se esforçar para mantê-lo em 2025. Além disso, o elenco deve passar por uma grande reformulação, uma vez que o clube será impactado financeiramente com o rebaixamento. Conselho de Administração do Bugre recebeu uma sugestão para abrir debate sobre a SAF ainda em novembro. O prazo para análise termina no próximo dia 20. Em caso de sinalização positiva, a SAF e outros itens de gestão seriam discutidos logo após
o final da Série B. Afundado na lanterna da Série B, Guarani pode ser rebaixado já na próxima rodada, jogando em casa diante do Manaus. Aliás, diante do Amazonas, equipe de Manaus, para adiar pelo menos por mais uma rodada a queda. Bugre precisa vencer e torcer para a Chapecoense não pontuar diante do Sport e o CRB, no máximo, empatar contra o Goiás no estádio Rei Pelé. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Projetando o futuro, SAF pode voltar à pauta entre os conselheiros do Guarani. Pautas da Ponte Preta. Elvis diz que saiu do jogo de cabeça quente e fala que se expressou mal. Elvis comenta sobre as trocas de técnicos durante o ano e os problemas durante a temporada. Elvis pede apoio da torcida nessa reta final e garante que a Ponte Preta não irá cair. Ele deu a entrevista ontem aqui na Rádio Bandeirantes e vamos, para quem não teve oportunidade de acompanhar, reprisar alguns trechos. Oficializado como novo treinador da Ponte Preta, João Brigatti já comandou o treino da equipe na manhã de hoje, visando o duelo contra o Vila Nova na próxima segunda-feira fora de casa. Comandante alvinegro concederá entrevista coletiva amanhã às 10h30 da manhã no CT do Jardim Olinda. Treinador retorna ao comando da Macaca 5 meses após deixar o clube, quando a equipe foi derrotada pelo Ituano no estádio Novelli Júnior, pela 7ª rodada da Série B. A meta agora é livrar a equipe do rebaixamento para a Série C, faltando 3 rodadas para o fim da competição. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Brigatti aceita a convocação de Eberlin e volta ao Moisés Lucarelli. E tem as notícias do dia, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele. Pauta 1. Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar 10 dos 21 torcedores do Peñarol que ainda estão presos pelo confronto do último dia 23. Grupo está entre os quase 300 que foram detidos pela briga generalizada na praia. Apesar de liberados, os uruguaios estão proibidos de deixar o Brasil. Os outros 11 torcedores seguirão presos porque os procedimentos que eles respondem ainda serão analisados pela Justiça. Pauta 2. Após nova lesão, Al Hilal estuda a rescisão de contrato com Neymar na próxima janela de transferências em janeiro. Vínculo do camisa 10 com o clube vai até o final da temporada, junho de 2025, mas pode ser que o craque brasileiro deixe os Emirados Árabes antes do previsto. Imprensa europeia já especula uma possível ida para o Inter Miami. Desde a Copa do Mundo de 2022, Neymar disputou apenas 20 jogos, sendo 9 pelo PSG, 4 pela seleção brasileira e 7 pelo Al Hilal, totalizando 1.486 minutos em campo. Pauta 3. Sauber anuncia Gabriel Bortoleto e Fórmula 1 volta a ter brasileiro em 2025.
Categoria ficou 7 anos sem pilotos do Brasil, país que é o terceiro maior formador de campeões na elite do automobilismo europeu. Jovem de 20 anos, já foi anunciado e completará a grid da próxima temporada, trazendo de volta a bandeira brasileira na categoria. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele no programa de hoje. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte, que nos dá o prazer da audiência todos os dias aqui no nosso Esporte em Debate. Fala, galera de hoje. Na sua opinião, qual o principal motivo do Guarani ter permanecido na zona de rebaixamento durante toda a Série B? Diretoria, trocas na comissão técnica, elenco ou outro? Um avião nunca cai por um motivo só. O Guarani apresentou ao longo dessa Série B muitos problemas. Diretoria contratando mal, não é? Trocas na comissão técnica, indevidas, elenco mal montado, etc. Então, não existe um só motivo, existem vários motivos. Você aprova o retorno do João Brigatti? Acredita que o treinador conseguirá salvar a Ponte? Eu não tenho bola de cristal, mas quero observar o seguinte, eu não sei o que vai acontecer. Ele conhece o elenco, já trabalhou nessa pressão de ter que salvar várias vezes na Ponte. A Ponte foi ao mercado e não conseguiu contratar. E ele é um cara que para essa pressão, para esse trabalho de vestiário, é a característica dele, motivação, porque na técnica não adianta a gente ficar esperando que o time da Ponte vai começar a jogar o fino da bola, porque não tem, né, parte técnica suficiente para isso acontecer. Mas bem arrumadinho, com um sistema de jogo eficiente, e ele já mostrou que tem condição de fazer isso, eu acho que pode dar certo. Por isso, não é que eu aprovo, eu não tenho que aprovar nada. Eu gosto da ideia. E acho que a diretoria, ela avaliou a situação com correção. Só acho. Né? E para fechar esse comentário sobre o Brigatti, eu teria trazido antes. Não deixaria só para as 3 últimas rodadas. Mas eu não sei se foi possível. Não é? De repente, só agora que o Brigatti acabou aceitando, enfim. De qualquer maneira, a gente vai torcer muito para que ele tenha sucesso e consiga tirar a Ponte dessa situação. Batista. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê! Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato, o filho. Aroma das Ervas
quem comanda é a família Sato. 17h14, está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio, Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também controla o switcher. É o equipamento que manda a imagem para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós, manda um joinha. E você que já está aí curtindo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, entre no seu navegador, faça uma cópia do link e manda para os grupos de WhatsApp que você participa. Você vai nos ajudar a ampliar a audiência aqui do programa Esporte em Debate. Combinado? Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Sexta-feira na KTO, você já sabe, né? É dia de aproveitar a KTO e resgatar benefícios grátis no site. Do meio-dia às 2, você resgata 25 giros grátis e ainda pode ganhar 500 super giros para se divertir com responsa. Para participar, basta ir na aba Promoções e achar KTO e garantir seu benefício. Acesse kto.com e divirta-se. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h20 em Campinas. A Desktop se orgulha em mostrar a força do interior. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo, com conexão de 100% fibra ótica, que conecta mais de 1 milhão de clientes. É a escolha de quem também ama o futebol. É patrocinador oficial dos dois gigantes de Campinas, Guarani e Ponte Preta e Guarani, na disputa do Campeonato Brasileiro 2024. E você também pode ter uma internet de alto rendimento com a melhor qualidade e preço justo. Planos de 200 mega até 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99 por mês. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a sua conexão com o futebol paulista. A internet que joga junto. 17h22, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Sobre a enquete de hoje, eu vou dizer para você que esse ano todo, e realmente um pouco do ano passado, o maior causador de todo esse problema do Guarani foi o Marconato, que não conhece futebol nenhum, e principalmente Ricardo Moisés, com esse problema que ele teve com o Pastana. Esse foi realmente o motivo maior que o Guarani realmente não se engrenou e que está na situação que está e está caindo para a Série C. Esses dois são responsáveis, são os piores mandatários até hoje que o Guarani realmente teve. Infelizmente. Quero uma sugestão do CH, por favor. Obrigado, Batista. Mais um. Batista, Pedro Henrique Ponte Betânia fazendo a São Quirino. Eu acho o Brigatti uma boa, nem deveria ter saído. Pode ver que o Nelsinho não teve um aproveitamento muito superior ao dele, né? Ele foi muito injustiçado. Na verdade, ele pediu a demissão por causa de muitas críticas da torcida. Ele quis poupar o time e poupar o presidente. Então ele é um cara muito homem, muito sério. E talvez com ele a gente tenha alguma chance. Com o Nenê era 0. Agora com o Brigatti talvez a gente tenha alguma chance. Grande abraço. Abraço, muito obrigado. Boa tarde, Batista. Com relação à Fala Galera do Guarani, na pergunta já está a resposta. Diretoria incompetente, comissões técnicas trocadas quando não deveria e jogadores fracos. Com relação à Ponte, se o Brigatti conseguir salvar a Ponte, tem que colocar um busto ao lado do Moisés Lucarelli.
Forte abraço, Fernando Esmeriz. Abraço para você, Fernando Esmeriz, que está lembrando que hoje é o aniversário do Marco Eberlin, presidente da Ponte Preta. Hoje está completando 58 anos. Parabéns ao Marco Eberlin, saúde e felicidade, porque afinal o ser humano nasceu para ser feliz. E claro que o maior presente para o presidente Marco Eberlin é a permanência da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Parabéns para você, Marco Eberlin, presidente da Macaca. Mais um ouvinte. Fala, Batistão. Boa tarde, tudo bem? Batista, na verdade, na minha concepção, a diretoria da Ponte Preta deveria ter trazido o João Brigatti logo que o Nelson abandonou o time. Faltavam 6 rodadas, tivesse trazido ele imediatamente. Possivelmente umas 2 vitórias já tinha conquistado, aí uns 6 pontos já tinha feito. Já estava menos risco, né? Mas agora torcer, apoiar. A torcida da Ponte tem obrigação de apoiar o João Brigatti. Já vi vários torcedores criticando a diretoria das redes sociais, falando algumas coisas. Não, esquece a diretoria, vamos apoiar o João Brigatti, que o João Brigatti deu mais uma aula, que ele é ponte pretano fiel, e ele tem estrela nessas questões de resgate do time. Se não fizer nessas 3 rodadas, a culpa também não é dele nesse momento, tá? Não é, porque 3 rodadas é muito pouco, e é 3 pedreiras, e dessas 3 pedreiras tem que fazer 6 pontos, para não cair. Avelado de Otolândia, um abraço a todos e boa sorte ao João Brigatti, e vamos abraçar o João Brigatti. Ele merece, ele deu uma aula do que é ser ponte pretano, fiel. E é capacitado também, não é só isso não, ele tem as qualidades dele também. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Batista, boa tarde. Senhor Alain disse que todas as partidas que o Guarani está jogando no final do campeonato é uma decisão de campeonato. O problema é que ele vai ser um eterno vice-campeão, porque ele não ganha uma partida que ele diz que é uma final. Edson Lencioni, Chácara Primavera. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos da mesa. Del Vecchio do Parque Jambeiro. Dizem que santo de casa não faz milagre, né? Mas quem sabe o Brigatti mais uma vez consegue tirar a ponte dessa situação aí. Vamos torcer para dar certo, tá certo? Um abraço a todos aí, bom programa. O fim de ano já está chegando. Está na hora de você agendar a sua festa de confraternização. Não está cedo demais, não. Não mesmo. Você piscou e o final de ano já está aí, ó, batendo na porta. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante abriu agenda para você definir a sua data especial para fazer aquela reunião aí com o pessoal da empresa. Do amigo secreto, encontro dos amigos da formatura, pessoal do futebol, reunião da família, para comemorar aniversários e muito mais. Reúna o seu pessoal que o Ponto 10 toma conta de tudo. Pratos à la carte incríveis, variadas porções de frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados, pizza, rodízio de pizza com mais de 40 sabores, salgadas, doces e também pizza de sorvete, cervejas geladíssimas, chopp, vinho, drinks, sensacionais coquetéis especiais, grande variedade de sucos e muito mais. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, atendimento de qualidade, espaço agradável, o salão é climatizado e você pode fazer a sua reserva já pelo WhatsApp 19 9
97410 6068. 97410 6068. Fale com João Dias e ganhe desconto para grupos acima de 10 pessoas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, ali próximo da Avenida Moraes Salles, entre a Moraes Salles e a Aquidaban, bem pertinho da Casa de Saúde. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. 17h30. Vamos falar do Guarani. Chegando Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre volta a campo na próxima terça-feira, pega o Amazonas no Brinco de Ouro, antepenúltima rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani que está aí nesse calvário, nesta luta contra o rebaixamento, 28 rodadas na lanterna do campeonato, desde o começo está na zona da degola. Para escapar precisa de um verdadeiro milagre, convenhamos, muito difícil essa possibilidade de recuperação do Guarani. Pensando nisso, o Guarani já começa a planejar, Batista, a temporada 2025. O CA, que é o Conselho de Administração, está já planejando a próxima temporada e pensa em contratações, né? O nome do técnico Alan Al deve continuar sendo unanimidade no Brinco, mesmo com um possível rebaixamento. A diretoria espera tê-lo para 2025, a partir já do Campeonato Paulista. Além disso, o elenco deve passar por uma grande reformulação, hein? Torcedor bugrino, a tendência é você ver um time bastante diferente na próxima temporada. Até porque, com o rebaixamento se confirmando, o impacto financeiro vai ser grande. Então aí a busca vai ser por jogadores mais baratos, digamos assim, que caibam no orçamento do clube. A questão da SAF ainda está sendo debatida, outros pontos também vão ser discutidos após o final da Série B, tudo para tentar melhorar de forma administrativa o Guarani. Dentro de campo, para o jogo contra o Amazonas, o técnico Alan Al vai ter uma série de desfalques, são 4 jogadores suspensos com 3 cartões amarelos, além também do departamento médico, ou seja, vai ter que trabalhar bastante aí para definir o time que vai a campo. Só para a gente adiar, né, pelo menos o Guarani por mais uma rodada queda, o time vai ter que vencer o jogo contra o Amazonas e torcer para a Chape não fazer pontos diante do Sport. Isso é RB no máximo empatar contra o Goiás no Rei Pelé, ou seja, vai ter que jogar Puleiro e Guarani e torcer também por outros resultados para não permitir que a queda, que o rebaixamento matemático aconteça já na próxima terça-feira. Que situação está o Guarani nesta Série B, Batistão? Beleza, 17h32 em Campinas. Esporte em Debate hoje até às 19h30 aqui pela Rádio Bandeirantes. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças para você. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais acessando o site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre o endereço da loja mais próxima de você. E lá também tem o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor.
Então, escolha a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. O CH falando do Guarani, o Bugre, que tem aí pela frente a equipe do Amazonas. Partida marcada para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Enquanto a vida, a esperança, enquanto um time não fizer 41 pontos, Guarani ainda tem chance de permanecer na Série B. Ah, mas isso é impossível. Impossível não. É difícil. Muito difícil. Mas impossível não é. Em se tratando de futebol. Agora, passa por uma vitória diante da equipe do Amazonas. O que vai acontecer com o concorrente não interessa. O Guarani tem que fazer a sua parte e ganhar os 3 jogos. E, claro, passa por uma vitória diante do Amazonas, hein, CH? Em tempos onde todo mundo especula muito, todo final do ano acontece isso, né? E pela situação do Guarani, informações dão conta que existe uma possibilidade / especulação de o Guarani se aprontar ou passar pela Assembleia de Sócios, enfim, decidir pelo caminho da SAF. Deixa eu colocar uma coisa aqui que é muito importante que todos saibam, porque tem muita gente que tem convicção que a SAF é a solução de todos os problemas. Na verdade, quando ela é bem feita, ela arruma a casa, definitivamente. Só que, uma vez SAF, você não tem mais como reclamar. Existem modelos até de SAF parcial. Estão tentando, inclusive, isso não passou, mas pode ser que no futuro aconteça, de o Flamengo se tornar uma SAF parcial, como é o Botafogo de Ribeirão. Só que é o seguinte, uma vez você aprovando a SAF, você está vendendo o teu clube para algum investidor ou para um grupo de investidores. A partir desse momento, você, não sei se vai conseguir colocar no contrato essa coisa toda. Eu vou dar o exemplo do John Textor no Botafogo, né? E também vou falar do Vasco, só para exemplificar o que significa SAF. Amanhã, se o John Textor resolver parar de investir, ele pega todos os jogadores dele, manda lá para o Lyon ou para os outros times que ele tem na Europa e monta uma estrutura, não é, para disputar um campeonato para não cair, por exemplo, com o Botafogo. Hoje existe muito investimento, o time está em final e muito encaminhado para ser campeão da Libertadores, na minha opinião, e liderando o Campeonato Brasileiro. Mas o investimento foi muito grande. Por enquanto, no Brasil não tem fair play financeiro. Ele compra, descompra, não é? Investe sem ter entrada de dinheiro e aquilo, por enquanto, está assim. Não sei se no futuro vai continuar assim. Então, o cara que comprou a SAF, ele decide o que fazer. Você pode fazer protesto como torcedor, você pode ficar bravo, você pode não ir no clube, mas o clube é dele. Foi vendido para o John Textor. É ele que decide o que vai ser e como vai ser feito. Se vai ter investimento ou não. Se segura o treinador ou não. Caso do City, por exemplo, que comprou o Bahia. A torcida está querendo a cabeça do Ceni faz 60 dias. Será que vai demitir? O ano passado o Bahia quase caiu e o Ceni continuou lá. Então o que eu estou querendo dizer? Que uma vez SAF, torcida, não tem conselho deliberativo, não tem mais eleição, não tem mais nada. Você chega com um investidor e coloca dinheiro, ou salva o clube, ou paga as dívidas, beleza. Cada um tem um contrato diferente do outro. Mas a partir do momento da venda do clube, o torcedor tem algum dirigente, essa coisa toda, que tem uma proximidade. O Textor, por exemplo, tem uma proximidade com a torcida do Botafogo. Até para ser simpático, essa coisa toda, mas se ele quiser tocar o futebol como toca o Bahia, que não está nem aí para a torcida do Bahia, ele toca. Vou falar do Vasco também. O Vasco fez negócio com a 777 que comprou o clube. Só que não cumpriu
as cláusulas do contrato, por isso o Vasco foi à justiça e interrompeu, e essa venda está sob júdice porque a 777 faliu. Então olha a situação, ela é dona, mas faliu. E o Vasco, enquanto não resolver esse imbróglio, não pode trazer outro investidor. Ou arruma um investidor para pagar pelo menos o que a 777 colocou. Então o que era a solução virou um grande pesadelo. Todo mundo sabe o que o Vasco tem feito para sobreviver no Campeonato Brasileiro da Série A. Está devendo para todo mundo. Porque o negócio foi feito com um grupo que deu problema. Então o que eu estou querendo dizer é que a SAF não é a solução para todos os problemas. Ela precisa ser debatida, muito bem pensada e feita com um grupo de pessoas, com investidores ou um investidor, que você saiba com quem você está negociando. Então a torcida, quando ouve falar de SAF, eu recebo muita mensagem, agora encontramos o caminho. Pode ser o caminho, desde que seja feita com gente séria e da maneira correta. Cada clube tem o seu problema, seu DNA, seu jeitão. Então é isso que eu estou colocando. Eu estou também muito preocupado que amanhã o meu time de coração vai ser votado no Conselho Deliberativo a SAF do Paulista, a venda do clube. E sequer os conselheiros receberam a proposta, ou o resumo da proposta de quanto vai ser, como vai ser feita essa SAF. E eles têm que decidir amanhã. Está certo isso? Não sei. Eu não posso dizer que não está certo. Mas, no mínimo, chama atenção. Como é que pode um Conselho Deliberativo votar se vende o clube ou não, se nem previamente recebe a proposta que está sendo colocada? Então, cuidado, Guarani, cuidado, Ponte Preta. Eu não estou dizendo que não tem que fazer SAF. Tem que fazer com gente competente, por pessoas juridicamente capacitadas para analisar, gente que conheça de mercado, de lei, de contrato e de SAF, para realmente aí você projetar um futuro melhor. Falando sobre o jogo, desculpa ter me estendido um pouco mais, Batista, mas eu tenho recebido, já faz mais de 10 dias, perguntas sequentes sobre a minha opinião, sobre a possibilidade de implantação de SAF no Guarani. Sobre o jogo, Batista, fica até difícil a gente falar alguma coisa para o torcedor do Guarani. Completo, até o time tem jogado de maneira organizada, mas a bola não entra. A bola não entra. Por algum motivo a bola não entra. A gente sabe qual é o motivo, né? A falta de qualidade, a falta de tranquilidade, né? Mas o time tem se apresentado organizado, pelo menos. E mesmo com o time completo, veja o que aconteceu contra o Goiás. Próxima partida, o Guarani vai dar conta. Quem assistiu o jogo do Amazonas ontem sabe o que eu estou falando. O Amazonas ganhou do América Mineiro ontem. Tem toda a viagem, essa coisa toda. É possível o Guarani ganhar? É possível. Não tem volante para jogar, por exemplo. Não tem volante. Os 3 que jogam por ali, Leite, o Pierre e o Bispo, estão suspensos. Como é que vai ser? Não é? O Luan Dias vai voltar? Ninguém sabe. Provavelmente não, porque a contusão requer mais um tempo. Aí, como é que vai projetar uma situação positiva? Tudo bem, o Amazonas também não quer mais nada no campeonato, já se salvou, também não vai subir, está tudo certo. É possível vencer? É, mas é muito difícil projetar coisa positiva, que é o que o Guarani precisa. O Guarani precisa ganhar o jogo. Nem vamos falar dos outros adversários. Nem vou falar, porque o que está acontecendo também é que o Guarani não faz a parte dele. Por esse ou por aquele motivo, não faz. Não faz. Se o jogador está com a cabeça já no emprego do ano que vem, no serviço do ano que vem, se já vai ficar ou vai embora, ninguém sabe. Eu, pelo menos, não sei. O fato é que a parte concreta da situação, e não é estar desanimado, pessimista, é a realidade. Né? O Guarani fez um segundo turno melhor, fez. O que está derrubando o Guarani, entre outras coisas, foi o péssimo desempenho do primeiro turno. Né? Não dá para sair ileso de uma campanha onde você faz 11 pontos no primeiro turno. Peguem a história da Série B, ninguém escapou com isso. Muito difícil, pode ter acontecido um caso ou outro, que eu posso estar aqui desatento a esse detalhe, mas é muito difícil, a tarefa é muito complicada. E sobre a colocação do ouvinte aí, eu não faço lobby para treinador, nada, mas eu vou só dizer o seguinte, com esse elenco aí, com os parcos recursos técnicos que esse time está fazendo aí, está desenvolvendo esse trabalho aí,
O trabalho é muito razoável do Alan Al. Muito razoável. Comete equívocos como todos os outros, mas dos últimos que passaram por aí, é o trabalho, no meu entendimento, mais coerente. Não deu resultado? Não, não deu. O que você acha? Troca ou não? Isso não é um problema que me cabe. Eu só estou deixando isso pontuado porque no futebol brasileiro se confunde muito desempenho, performance, capacidade técnica com resultado. O resultado arrebenta todos os 3 últimos itens aí que eu coloquei. E nem sempre é assim. Eu acredito em trabalho estruturado, onde você saiba montar um time com o DNA do clube, diante do seu orçamento, e não fique trocando de treinador toda hora. Isso não resolve o problema. Eu só quero lembrar que o Campeonato Paulista começa em janeiro. E o Guarani vai para a 3ª divisão, é a minha opinião, e se tiver problema no Campeonato Paulista e for para a Série A2, pode piorar aquilo que já é ruim. Portanto, pensem bem, muito bem, na escolha do comandante do time. Batista. São 17 horas e 45 minutos em Campinas. Guarani vai esperar o término do campeonato e provavelmente, vai providenciar um desmonte. Alguns jogadores até já estão sendo ventilados em outras equipes, como é o caso do Salustiano, que o Náutico tem o interesse. Náutico também vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele tem contrato com o time do Guarani até o final da Série B e já está sendo ventilado de que poderá se transferir para o Náutico. Mas antes de terminar o campeonato, claro, o Guarani não vai fazer nenhum pronunciamento sobre quem é que vai deixar o clube. Até porque tem vários jogadores com um contrato em andamento para o ano que vem inteiro. E aí tem também jogador até com contrato para 2026. E o Guarani terá que disputar o Campeonato Paulista. Vai dar férias para todo mundo e depois, antes mesmo do final do ano, já deve reunir o pessoal para iniciar o trabalho de preparação para uma pré-temporada, porque meados de janeiro já deve começar o Campeonato Paulista. Então, se não começar muito precocemente, e nem precocemente, Porque, veja, se o Campeonato Paulista começar no dia 20, no dia 16, os times já estarão voltando para casa, depois da pré-temporada. E ainda tem as festas de final de ano. Então, não é nada precoce, até vou refazer, não é nada precoce começar aí no final de dezembro, segunda quinzena de dezembro, a preparação para o Campeonato Paulista. Então é evidente que o time do Guarani, assim que terminar o campeonato, vai começar uma movimentação. Ver quem é que tem que sair, quem é que pode sair. A rescisão de contrato também tem uma questão aí financeira que tem que ser levada em consideração, E para rescindir o contrato tem que efetuar o pagamento. Então, eu até tenho aqui, são 22 jogadores encerrando o contrato em 2024. Pegorari termina dia 30 de dezembro. Douglas Borges, 31 de dezembro. Vladimir, 31 de dezembro. Heitor, 30 de novembro. Pacheco, 15 de dezembro. Jefferson, 30 de novembro. Bacelar, 30 de novembro. Salustiano, 15 de dezembro. Pedro Henrique, 31 de dezembro. Márcio Silva, 31 de dezembro. Jogador que passou por cirurgia, Márcio Silva, não está jogando, mas é folha de pagamento. Matheus Mancini, 22 de dezembro. Gabriel Bispo, 15 de dezembro. Anderson Leite, 30 de novembro. Pierre, 30 de novembro. Lucas Araújo, 30 de dezembro.
Luan Dias, 30 de novembro. Estevão, 31 de dezembro. Bruno Mendes, 30 de dezembro. Reinaldo, 30 de dezembro. Marlon, 31 de dezembro. Lohan, 30 de novembro. E Marcelinho, 17 de dezembro. Guarani ficará, portanto, caso não renove nenhum desses 22, 13 jogadores. São eles: Álvaro, 31 de dezembro. Fred Conte, 30 de dezembro. Fred Conte é goleiro, assim como o Álvaro também. Ian Henrique, 27/6/2027. Aliás, o Fred Conte é 30 de dezembro de 2026. E o Álvaro, 31 de dezembro de 2025, o ano que vem inteiro. O Ian, 27/6/2027. Vinícius Cauê, 30 de abril de 2026. Vinícius Iuge, 31 de dezembro de 2025. Emerson, 30 de abril de 2026. Lucas Adel, o zagueiro, 30 de abril de 2025. René Santos, 15 de abril de 2025. Brunão, 30 de novembro de 2025. Matheus Bueno, 30/6 de 2025. João Vitor, 31/12 de 2026. Marlon Maranhão, 30 de abril de 2025. E Caio Dantas, 30 de novembro de 2025, totalizando, portanto, 13 jogadores. Claro que é um número muito pequeno, né? Se o Guarani não renovar contratos, vai ter que ir ao mercado. São 26 inscrições para o Campeonato Paulista. Fora o pessoal da base. Tem que ter 1 ano de contrato na base. Então, veja quantos jogadores o Guarani terá que contratar para a disputa do Campeonato Paulista. Tem que correr, né? Pastana vai ter que trabalhar uma barbaridade. Não será fácil, não, porque no último Campeonato Paulista o Guarani passou raspando. Na última rodada, ganhou do time C do Red Bull Bragantino e por isso permaneceu. Batista. Oi, pois não, CH? E pela relação que você traz aí, a coisa tá fácil de resolver, né? Tem muita gente aí com um contrato terminando nesse final do ano. Isso sinaliza, na minha opinião, um planejamento diferente em termos de jogadores para o ano que vem. Isso, para mim, é muito positivo, porque a maioria desses jogadores que aí estiveram na minha avaliação não merecem continuar. Enfim, vamos aguardar. Só queria fazer esse registro, Batista. Linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou então para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango, apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. E tem nova loja em Campinas. Unidade Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo da loja. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local para total comodidade. Estacionamento coberto no local para facilitar a sua vida. Lojas também nos Amarais,
em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. E tem também uma mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço aos amigos do Esporte em Debate. Galopante foi o Botafogo pra cima do Vasco ontem, hein? Deus me livre, guarde, que time tarado, velho. Time marca 3-0, sai a bola, vai pra cima, parece que tá perdendo de 5-1. Que time tarado por gol, meu Deus do céu. Fazia muito tempo que eu não vi um time com a intensidade do Botafogo, que tá aí agora 6 pontos já do Palmeiras e com uma mão e meia na taça, hein? E pode ganhar também a Libertadores. Vamos aguardar, mas está jogando um futebol que dá gosto de ver. A fluência, nem parece time brasileiro, tá? Tudo bem que tem a maioria dos jogadores aí com experiência na Europa. Mas filosofia de jogo, agressividade, toques de primeira. Fiquei encantado. Aliás, já venho me encantando há bastante tempo com o futebol do Botafogo. Mas ontem, com o Vasco que está ajustadinho, você vê, sem correr nenhum tipo de risco aí, já com a vida resolvida em termos de permanência, o Vasco que sempre está às voltas com problema de rebaixamento. Mas, só para fazer uma observação por causa do galopante aí, eu puxei meus queridos lindinhos aí da técnica. Vamos botar aí o Fala Galera pro Tigrão. Aê, que perfeição, hein? Fala, galera! Primeiro do Guarani. Na sua opinião, qual o principal motivo do Guarani ter permanecido na zona de rebaixamento durante toda a Série B? Diretoria, trocas na comissão técnica, elenco ou outro? Um pouco de tudo isso daí, né? Um planejamento mal feito e muita troca de treinador, contratações equivocadas, muito tempo sem um executivo de futebol, contratação de executivo de futebol errada também. E o Pastana existia uma informação extraoficial que eu não posso confirmar, de que ele funcionava como uma espécie de consultor, mesmo sem estar no Guarani, que não queria voltar, porque tinha um desentendimento anterior com o Ricardo Moisés, e enrolou. Depois veio o Pastana, mas a coisa já estava montada. Tudo isso, esse planejamento turbulento, né? E troca de gente para lá, e troca para cá, e manda treinador embora, e contrata treinador. E aí o Guarani foi se afundando, fez um primeiro turno muito ruim, acho que um segundo turno dentro da média esperada, jogando um futebol bem razoável, futebol bom, por exemplo, em alguns momentos, como nós vimos no sábado, contra o Goiás, apesar da derrota, mas o passivo era muito grande. Então é um mix de tudo isso daí, né? E mais algumas coisas, como, por exemplo, dívidas, como, por exemplo, especulações em torno de implantação ou não de SAF. E olha lá, rapaz, o Chinelo veio hoje. O Chinelo tá na área. Sacanagem, hein, Tigrão? Ô, Chinelo, rapaz, você estava fazendo o balanço lá de matéria-prima lá na fábrica de sandália? Tive uma conversa com o Oráculo. Entendi, tá certo. É que de segunda e terça, mas hoje já é quarta, né? Segunda e terça o CH tá fazendo um curso à noite aí. Aliás, ele vai ser o nosso consultor especial para assuntos envolvendo enólogos de nomeada. Enologia, se é que é desse tamanho, né? Ô, Tigrão. Se é que existe o termo. Oi. Vamos anunciar, já que você falou dele, Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Um abraço para você, um abraço pro Tigrão, CH, todos os amigos ligados na Bandeirantes. Vamos lá pro Fala Galera. Ô Batista, não diz aquele ditado, quem é vivo sempre aparece? Então tá aí. Vamos lá pro Fala Galera. Na sua opinião, qual é o principal motivo do Guarani ter... tá aqui, ó, tá ali, ó. Ter permanecido na zona de rebaixamento durante toda a Série B? Diretoria, trocas de comissão técnica, elenco ou outros? Olha, eu acho que é um contexto geral, né?
Porque falávamos hoje na nossa área, e o CH nós discutimos sobre isso, inclusive, da questão de que você não é rebaixado por apenas um erro, por vários erros. Você não faz uma campanha pífia, como vem fazendo o Guarani na Série B, principalmente no primeiro turno, com 11 pontos apenas, por um motivo apenas. Então, lá no Guarani, teve troca na diretoria, teve trocas na comissão técnica, o elenco, a gente sabe que é limitado, teve alguns outros problemas extra-campo. Então, assim, para mim, é um contexto geral, né? Os motivos que levaram o Guarani a fazer uma campanha tão ruim. Aliás, não só a campanha, tá? Mas um ano muito ruim o Guarani, que no Campeonato Paulista se livrou na última rodada, contra o Sub-20 do Bragantino, o Guarani ganhou e escapou do rebaixamento. Se perde o jogo, seria rebaixado. Depois vem a Série B e todos nós aqui sabemos o que aconteceu. E pro lado da Ponte, você aprova o retorno do João Brigatti? Acredita que o treinador conseguirá salvar a Ponte Preta do rebaixamento? Eu acho que se tem alguma possibilidade da Ponte se livrar do rebaixamento, é com a chegada do João Brigatti. Porque a gente sabe que tem muita coisa ali. Vou dar um exemplo só, né? O discurso do Elvis depois do jogo, né? O emocional do time a gente vê que está ruim, alguns jogadores que não conseguem evoluir, que já mostraram que tem condição, mas não conseguem apresentar um bom futebol. Então, Batista, respondendo rapidamente, para mim o João Brigatti chega no momento certo. Ele já teve algumas oportunidades de livrar o time do rebaixamento, assumiu e conseguiu. Então, tá aí o João novamente, para tentar livrar a Ponte do rebaixamento. Se tivesse alguma chance, alguma esperança da Ponte se livrar, seria com o João Brigatti. Então, para mim, eu concordo com a contratação do técnico da Macaca. O Batista. Oi, Tigrão, completando edição o seu Fala Galera de hoje. Só da Ponte, essa pergunta eu aprovo, mas ela é um desafio para Freud. Ele vai conseguir salvar a Ponte. Desafio para Freud. Eu só acho assim, se ele tivesse vindo antes, as chances seriam maiores. Pelo menos 6 jogos. 3 jogos é dose para Mamute, até porque a Ponte teve alguns jogos, em tese, vencíveis em casa. Jogos de menor grau de dificuldade, como, por exemplo, o último aí agora, contra o Paysandu, um time fraquíssimo, limitadíssimo, e ganhou da Ponte, né? Então, eu acho que pelo menos 6 jogos. 3 é complicado, mas, apesar de ser uma pergunta muito difícil de ser respondida, eu tenho que concluir dizendo o seguinte: a Ponte está se afogando e está prestes a perecer na Série B. E a diretoria trouxe um bombeiro. Quem está se afogando, chega um bombeiro, as chances de salvamento aumentam. Esporte em debate hoje até 19h30. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. 18h03, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série A, porque ontem nós tivemos a realização de 3 jogos válidos pela 32ª rodada. O Inter em Porto Alegre venceu o Criciúma por 2-0. O líder Botafogo venceu o Vasco por 3-0 e o São Paulo, jogando fora de casa, derrotou o Bahia por 3-0. Com os resultados, o Botafogo ampliou a sua liderança, vantagem para o Palmeiras, segundo colocado. Botafogo tem 67, Palmeiras 61. Fortaleza tem 60 e o Inter 56 pontos. Hoje 2 jogos, às 9h, tem Cruzeiro e Flamengo, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Já na sexta-feira, o início da 33ª rodada. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem nós tivemos o encerramento da 35ª rodada. O Amazonas venceu o América Mineiro por 1-0, o Brusque perdeu em casa para o Botafogo 1-0 e o Mirassol goleou o Coritiba pelo placar de 4-1. Encerrada esta rodada com Santos líder 65, Novo Horizontino 63, Mirassol 62 e Sport 59 são os 4 primeiros.
Ainda brigando pelo acesso, Ceará quinto com 57, Goiás o sexto com 54. Com chances remotas, o Operário com 53, o Vila Nova com 52, mesma pontuação do América Mineiro. Na zona do rebaixamento, a Ponte Preta abre o Z4 38 pontos, o Ituano tem 34, o Brusque 33 e o Guarani o Lanterna com 31. A diferença dos times para o primeiro fora da zona do rebaixamento, no caso da Ponte Preta, é de 1 ponto. CRB, o 16º com 39. No caso do Guarani, de 8 pontos. Lembrando que faltam 3 rodadas para o fim da competição. A Macaca, assim como o Bugre, jogam só na próxima semana. A Ponte vai a Goiânia na segunda-feira pegar o Vila Nova 18h30 e o Guarani joga na terça-feira, 9h, contra o Amazonas. Para finalizar, Liga dos Campeões da Europa, destaque para alguns resultados ontem. Para, por exemplo, a vitória do Milan sobre o Real Madrid fora de casa, 4ª rodada desta primeira fase da Liga dos Campeões. Vitória, portanto, do Milan, 3-1 sobre o Real Madrid. E a vitória do Liverpool sobre o Bayer Leverkusen pelo placar de 4-0. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h10, Esporte em Debate, hoje até às 19h30. Você conhece o Sicredi? É uma instituição financeira que tem como objetivo transformar a vida das pessoas e das comunidades onde está presente. No Sicredi, o atendimento é próximo de verdade, do físico ao digital, e você pode contar com a parceria de quem entende suas necessidades e tem as soluções financeiras ideais para você. É conta corrente, é cartão, é crédito, é investimento, é muito mais que isso. É confiança para realizar seus sonhos, seja para você, para a sua empresa ou para o seu agronegócio. O Sicredi conta com mais de 8,5 milhões de associados que juntos transformarão a realidade dos locais onde estamos inseridos. Se você está em busca de uma instituição financeira que vai além dos serviços tradicionais e que valorize a sua participação e te ofereça benefícios, o Sicredi está te esperando. Abra sua conta. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 18h12, informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que surpreendeu, hein? Na calada da noite ontem, confirmou a contratação do técnico João Brigatti. Tá de volta o Brigatti. Ele esteve no comando da Ponte, da reta final da Série B do ano passado, livrou o time do rebaixamento, classificou a Ponte Preta às quartas de final do Campeonato Paulista e acabou sendo demitido no começo desta Série B após uma derrota para o Ituano. Agora chega novamente para tentar livrar a Ponte do rebaixamento. Ele já comandou o treino da equipe nesta manhã e agora se prepara para o jogo contra o Vila Nova na segunda-feira. Ele vai conceder entrevista coletiva no CT do Jardim Eulina para falar exatamente sobre esta chegada, esse retorno à equipe da Ponte Preta. A gente tem que desejar boa sorte ao Brigatti. Está voltando à Ponte depois de 5 meses. Mas quem concedeu entrevista à Rádio Bandeirantes foi o Elvis. Meia que deu aquela polêmica entrevista na partida contra a equipe do Paysandu na zona mista, falou algumas besteiras lá, e ele disse que saiu do jogo de cabeça quente e por isso se expressou mal. Vamos ouvir a explicação do Elvis Batista. Ontem eu saí do jogo com a cabeça quente, desde quando eu cheguei aqui eu nunca
nunca me escondi, e claro que eu iria atender a imprensa ali, só que acabei me expressando mal, acabei usando mal as palavras, e não foi nesse sentido que eu queria falar, né? Aí eu vi a repercussão que deu logo depois do jogo, até nem consegui dormir direito, hoje cedo já até pensei em escrever uma nota e tal, para dar uma explicação, só que aí, conversando com o Paulinho, então ele achou melhor até falar com vocês, para explicar melhor. Questionado sobre o motivo da campanha ruim da Ponte Preta no campeonato, principalmente esta queda de rendimento no segundo turno, o Elvis comentou sobre as trocas de técnicos durante o ano e os problemas também durante a temporada. A gente começa um campeonato com um treinador, né? Um treinador que tinha nos salvado no passado, fez um baita de um Paulistão, foi o João Brigatti. E aí depois ele resolve sair, chega o Nelsinho, que é um treinador que dispensa comentários. Para mim mesmo foi o melhor que eu peguei, já falei isso até em outras entrevistas. Ele deu a cara dele pro time e a gente conseguiu aquelas 6 vitórias seguidas em casa contra concorrentes que estão hoje no G4, que não tem o peso da camisa da Ponte Preta. Só que aí a gente começou a ter muitas lesões, a gente tinha um padrão de jogo que jogava com centroavante, infelizmente a saída do Gé, não que os outros jogadores não possam supor, lógico que cada um tem a sua característica, mas a gente sentiu bastante a adaptação nisso, e nesse meio termo de adaptação a gente infelizmente foi perdendo os jogos, foi perdendo a confiança, o time todo, e a gente não conseguiu repetir os jogos que a gente fez contra times que estão no G4 hoje. Por fim, Batista, o Elvis, ele pediu o apoio do torcedor ponte pretano nesta reta final e garante, crava, a Ponte Preta não vai cair para a Série C. E é um pedido que eu faço para o torcedor da Ponte Preta estar com a gente nesses 3 jogos, lotar o estádio contra o Sport, pensamento positivo contra o Vila Nova, que com a torcida, desde quando eu cheguei aqui, a Ponte Preta não vai cair. Palavras do Elvis, meia da Ponte Preta. Macaca joga segunda-feira, fora de casa, contra o Vila Nova. Batista. São 18h15 em Campinas. Aí ouvimos apenas alguns trechos, né, da entrevista que foi concedida ontem, de forma exclusiva aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com o saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes, seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Faça seu cadastro utilizando o cupom CAMP20 e ganhe 20% de bônus no primeiro depósito. Bônus limitado a R$100. Válido somente para o primeiro depósito. Acesse o site kto.com, aproveite o cupom CAMP20 e jogue junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vamos lá, Tigrão, 18h17 na audiência rotativa do rádio. O que você achou aí do depoimento do Elvis? Alô, Tigrão? Se o Tigrão tiver condições, né, ele responde. Aqui, você, Gleger, Batista. Tigrão aqui. voltou? Oi. Gostei do depoimento do Elvis. Eu acho que, para mim, é um assunto superado. Não é momento agora de polemizar, que falou bobagem, porque não é mais. Estava com a cabeça quente, falou que não devia, a torcida ficou brava, teve a humildade, veio no dia seguinte e falou, errei, me expressei mal, não soube usar as palavras e estava com a cabeça quente. Para mim, assunto superado e agora é momento de união para tentar salvar a ponte. E para você, Gleger, a sua opinião aí sobre o depoimento do Elvis? Ô Batista, falei isso hoje no programa Os Donos da Bola. Eu acho que até pela liderança, tudo bem, o Elvis foi lá, pediu desculpa, tal, legal, tá de bem de novo com a torcida, tá tudo certo.
Mas eu acho que o Elvis, como líder, como um dos líderes do time, até pela relevância dele, tudo que ele já fez pela Ponte Preta, enfim, toda a história do Elvis, eu acho que ele tem que rever os conceitos dele. Não é simplesmente chegar e pedir desculpa aí, viu, gente? Ó, foi mal, hein? Aí é muito fácil. Mas como é que tá dentro lá do vestiário lá? Porque a declaração dele é muito forte, tá? A declaração dele não foi legal, não. Será que não contaminou o vestiário isso? Porque quando ele fala que, quer ver, ó, aqui, ó, seguinte, ó, tá tudo certo. Depois, ano que vem a gente vai embora, aí o presidente contrata outro time e vamos que vamos, bola pra frente. Tá errado. O torcedor não quer ouvir isso. Sabe por quê ou não? Porque aí mostra que não tá comprometido com o clube. Não é ser, ó, nós vamos, então fala assim, ó, nós vamos tirar o time dessa situação, nós vamos fazer isso, aquilo outro, tiraremos o time dessa situação, aí depois o presidente vê se a gente vai ficar, se ele vai contratar um novo time, é isso que ele tinha que ter falado. Porque é muito fácil. E aí, como é que tá o vestiário? Pô, os caras do vestiário lá, os meninos aí que treinam junto com os profissionais, pô, não é o Elvis tá falando isso? Pô, cara, então quer dizer que é assim? O time tá mal, o presidente vai lá, contrata outro time, nós vamos para outro clube. Não é assim que funciona, não. Então, tá tudo certo. Ele pede desculpa, acredito eu, para a torcida, mas eu quero saber como é que tá lá dentro do vestiário. Por isso que eu falei que eu fui muito a favor da contratação do João Brigatti. Porque o João não deixa o negócio bagunçar, não. O João Brigatti e o Marco Eberlin também, tá? Que é os caras que têm o comando do vestiário. Não pode deixar isso aí contaminar. Porque foi uma declaração ruim. E quando eu digo ruim, até pela pessoa e representatividade do Elvis perante o elenco. Por isso que eu tô falando que é ruim. Eu já fui diversas vezes capitão de times que em situações boas tá tudo certo. E em situações ruins é o cara que tem que ir lá, como ele fez, mas explicar para o torcedor o que está acontecendo e o que fazer para tirar o time dessa situação. Não fazer o que ele falou e depois ver, desculpa, gente, tava com a cabeça quente. Pô, mas com a cabeça quente tá o torcedor, cara. Que tá vendo o time aí na zona de rebaixamento, né? Tá vendo o time na zona de rebaixamento com um risco enorme de ir para a Série C. É esse sim que tá com a cabeça quente. Então essa é a minha linha de raciocínio, Batista. E você, CH, o seu raciocínio também com relação ao que disse aí o Elvis. O assunto tá superado, mas um líder não pode falar o que ele falou. Tô com o Gleger nessa, ele tinha que ter pensado para falar, ele é um cara que todo mundo respeita, não é? Ele é o melhor jogador do time, ele não pode ter esse tipo de comportamento. Eu sei que a família dele foi ameaçada, e se isso acontece, ele tem que procurar a polícia. A maioria gigantesca da torcida da Ponte está extremamente preocupada, triste e revoltada com o time, não é? Eu só quero lembrar que nas duas últimas partidas o time não dá um chute no gol, não é? No Paysandu ainda chutou alguma coisa, mas no derby, por exemplo, perdeu em casa com 15 mil apoiando e não deu um chute no gol. E essa é a explicação que o Elvis tem que dar para a torcida. O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Por que o time não ganha? Por que o time não chuta gol? Mas é assunto superado. Veio pedir desculpa, mas não deveria ter falado o que ele falou. Bem, vamos debater também quais são as modificações que o João Brigatti poderá fazê-las no time da Macaca. Mas antes, o assunto aqui tá quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou um fluido de qualidade. Para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do radiador do seu carro, de acordo com o que está indicado no manual. E na próxima troca de fluido, escolha a Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Ô Tigrão, sobre modificações, né? O Brigatti
num jogo a Ponte não ia bem contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Ele colocou 3 zagueiros. E aí, a partir daquele momento, a Ponte se reencontrou na competição, o Campeonato Paulista. Agora, ele, de novo, tá com um time aí, né? A Ponte tem uma das defesas mais vazadas da competição. Você acha que ele vai, de novo, mudar a plataforma tática e colocar aí 3 zagueiros diante do Vila Nova ou não, hein, Tigrão? Pode ser, Batista. Ele só não vai repetir o time. Porque ele mora em Campinas, né? Ponte Pretano de raiz. Estava assistindo todos os jogos. Não sei se estava indo no estádio, até acho que não. Mas da casa dele, de onde ele estivesse, estava vendo os jogos. Já viu que nesse time da Ponte, se tivesse vendo aí o segundo turno, o Steve Wonder, o Ray Charles, ou a Kátia, com todo respeito, hein? Pessoas com deficiência visual. Essas 3 pessoas, se gostassem de futebol, mas com a deficiência que elas têm, elas teriam enxergado. E o problema da Ponte é o time como um todo, mas que o calcanhar de Aquiles são os volantes. E você sabe quem é que pensou o Castro para o time? E veio lá com um coelho, tirou um coelho da cartola, quando assumiu a Ponte na última vez. Castro tinha disputado a Copa São Paulo, Copa Paulista. E o time da Copa Paulista não dá nem pra gente comentar nada aqui. Tanto é que esse ano a Ponte nem se meteu com isso daí. Foi um fiasco. O Castro estava lá. E aí o João vendo o treino, deve ter visto algum jogo da Copa Paulista, não sei o quê. Pumba! Puta, Castro, nossa, quem é o Castro? Zagueiro do time da Copa, pelo amor de Deus, zagueiro do time da Copa Paulista? Nossa senhora, o time da Copa Paulista foi uma tragédia. Ele encontrou um lugar pro Castro de volante, que o Castro, de origem, né, é volante ou é zagueiro, mas jogou muito já nas 2 posições. E aí, o Castro deu certo, fechou, conseguiu tirar o pedido, né? A Ponte permaneceu. Então, eu acho que o João vem com alguma surpresa, mas claramente, para mim, o ponto que não deixa nem o Elvis jogar. Porque não adianta você ter um meia que sabe jogar, agora ele vai jogar sozinho, o volante tem que começar a jogada. Tem que atravessar a fronteira do meio de campo, a divisa de municípios, meio campo ataque. Aqui termina o município defesa, e aqui se inicia o município ataque. Essa passagem aí, não adianta o meio ir lá pegar a bola das mãos do goleiro. Ainda mais um cara com alguma dificuldade de movimentação, como é o caso do Elvis, que sabe jogar, mas todos nós conhecemos as dificuldades dele. Vai pegar lá no pé do zagueiro, a domicílio, lá na intermediária defensiva, já toma um pau lá, acabou a jogada. Ou pega da mão do goleiro ali na beirada, na lateral da grande área, para dar um chutão para frente. Isso daí zagueiro faz. O meia, ele tem que se posicionar numa condição próxima do meio de campo, de preferência pós linha do meio de campo, e que a bola já venha com alguma qualidade para quando chegar nele, uma parte do time adversário já ter sido envolvido. E quem é que faz isso? Por que no futebol europeu, nos grandes times, não tem mais volante brucutu? Volante anjo da guarda de zagueiro, não tem mais. Então, você tem meias que sem a bola marcam e com a bola jogam. E a Ponte não tem qualidade no seu elenco de volantes que sem a bola marcam e com a bola jogam. Sem a bola eles não marcam e com a bola eles não jogam. Daí a receita para o caos. Então, talvez o João vai dar uma olhada na base, vai olhar todos os inscritos, vai ver de novo como é que está o Ramon Carvalho, que é pelo menos um cara que tem o passe, apesar de ter baixa intensidade. Eu não entendo isso no Ramon. Baixa intensidade, um cara jovem, né? Pô, com 10 do segundo tempo, a língua já está lá no umbigo. Mas é um cara que, pô, acerta um passe, que vira uma bola, mas marca menos. Mas quem que está marcando? Pô, esse Borassi, esse argentino, bom jogador, diga-se de passagem,
que fez a jogada do segundo gol do Paysandu, pô, ele passou no meio dos zagueiros da Ponte, sabe? Como uma faca bem quente passa num tablete de manteiga. Zagueiro, volantes, meio, ele foi passando por cima de todo mundo. Todo mundo. E serviu a bola lá pro pequenininho, pro venezuelano, e botou na rede. Falha do Pedrão. Então, é muita coisa pro João mexer, Batista. Não dá para cravar aqui, mas eu acho que se tem um ponto que eu gostaria, e não me peça qual é a fórmula, porque aí é desvio de função. Eu estou aqui para analisar o que ele vai fazer, e não para dizer o que ele tem que fazer. Aí não. O problema é da Ponte, e a gente vai, se Deus quiser, elogiar e tomara que dê certo. Mas eu gostaria, aí não é opinião do que ele deve fazer, eu gostaria de ver a Ponte com um meio de campo que jogasse um pouco mais, porque do jeito que tá, meu companheiro, o cara tá errando o passe mais do que espírita estagiário. A sua opinião também, CH, sobre o que é que o Brigatti, né? Você conhecendo aquilo que o Brigatti tem feito nas vezes em que ele treinou o time da Ponte. Só lembrando que, com relação a zagueiros, Matheus Silva saiu contundido. O Joilson já estava contundido. Luiz Raquim, que entrou aí no último jogo, será liberado para a data FIFA. Então já são 3 aí que ele não vai ter condição de contar, hein, CH? O Batista, o João sabe o caminho das pedras. Se ele vai conseguir, é uma outra história. E se eu fosse começar, por exemplo, para responder aqueles que me perguntam, uma temporada, eu não escolheria o João, mas eu tenho o maior respeito por ele como treinador. E para essa emergência, para essa situação, e eu não sei o que a Ponte tratou com ele sobre 3 jogos, o Campeonato Paulista, isso não é um problema que me cabe. O mais importante de tudo, que ele consiga ajudar o time dele a sair dessa situação. Ele conhece o caminho das pedras e ele participou da montagem desse time. A maioria desses jogadores aí, ele sabe as qualidades e o defeito de cada um. E eu espero que ele monte um time muito mais, com uma situação anímica diferente, né? Eu não vi nas últimas partidas, apesar do time ter corrido, uma indignação. Eu não vi sangue nos olhos, nem faca entre os dentes. A Ponte só sai dessa situação se os adversários tropeçarem e a Ponte fazer a parte dela efetivamente. Então, precisa de algo mais, sabe, Batista? A questão de entrega maior, de controle emocional, de intensidade. E ele tem que mexer num setor que é o grande problema da Ponte, que é o meio campo. Esse é o grande problema da Ponte. A zaga tem falhado? Tem. Mas quando você consegue trabalhar o jogo com qualidade, você ficar com a bola, você também está se defendendo. Então, quando você tem a posse de bola, você também está fazendo o trabalho defensivo, não é? O time dele, por característica, não sei se vai dar tempo, se ele vai conseguir, é um time que tem uma recomposição muito rápida e muito pensada. Se tem uma parte que o João vai arrumar, é a parte defensiva, que é a especialidade dele. Se o time vai chutar no gol, e isso é um problema, não é? Isso é trabalho do treinador. O Nenê não conseguiu fazer isso. O Nelsinho também não. Diga-se. O Nelsinho não conseguiu, o Nenê não conseguiu. O João vai conseguir? Por que acontece isso? Primeiro, porque o time, na minha opinião, e desde o tempo do Nelsinho está mal treinado. E segunda coisa, ele precisa encontrar jogadores para poder receber essa função de qualidade do jogo. Ficar com a bola, alimentar os ataques, tem que jogar. Tem que jogar, e a Ponte não joga. A Ponte se acostumou a fazer uma porção de pontos no primeiro turno, fazendo ligação direta para o Gé, e quando o Gé machucou, acabou o sistema tático, entre aspas, eu estou sendo aqui irônico, da Ponte em termos de organização, se é que ela tinha alguma organização. Então, ele vai ter que, em pouco tempo, organizar esse meio campo, fazer o time jogar. O time não chuta no gol.
Então o time está sendo mal escalado e mal treinado. Espero que ele dê jeito nisso, porque esse, para mim, Batista, é o principal problema da Ponte. E para você, Gleger, só dando uma atualizada com relação aos contundidos. Iago Dias sofreu trauma no joelho, já iniciou o tratamento na manhã de hoje. Mesma situação do zagueiro Matheus Silva, que sofreu um trauma no tornozelo direito. Lateral Luiz Felipe reclamou de dores musculares na posterior da coxa esquerda. Também iniciou o tratamento e será aí avaliado ao longo dessa semana. Com relação a Joilson, ainda sente dores na coxa e segue entregue ao departamento médico. Então, se o João Brigatti quiser colocar 3 zagueiros para reforçar o sistema defensivo, ele terá que recuar o Castro. Tem o Sérgio Rafael, que vem sendo o banco de reservas, e tem o Nilson Júnior, que é o titular. Só que aí fica sem zagueiro no banco. E aí, Gleger? Batista, você dá uma olhada no elenco da Ponte, você vê quando tem dificuldade, e a gente viu a dificuldade da Ponte, inclusive o Elvis fala nessa entrevista, né, que a queda de rendimento deve ser muito a perda de alguns jogadores por contusão, por cartão, suspensão, e é verdade, cara, é difícil. Eu acho que o João, primeiro um ponto primordial dessa volta do João Brigatti é que ele conhece o elenco. Então, por exemplo, o Tigrão estava citando aí a questão do Castro, e foi descoberto, colocou para jogar, nossa, quem que é esse cara? Então, de repente o cara foi bem e é um dos titulares. Agora, dá uma olhadinha no banco da Ponte, né? Dá uma olhadinha. Não tem, cara, é difícil. Por exemplo, na última partida entraram no jogo o Inocêncio, o Roca, o Dodô, o Raquim e o Everton Brito. O que evoluiu o time com a entrada desses caras? Nada. Muito pelo contrário, né? É difícil, cara. Eu acho que o João Brigatti, primeira coisa que ele tem que fazer, né? E eu não estou aqui para dizer o que deve e o que não deve, mas é o que eu detectei que se fosse no lugar dele eu faria, é tentar recuperar alguns jogadores. Porque mas vai ficar sem jogador zagueiro no banco. Aquilo, tem a questão do Castro aí, que é zagueiro, que tá jogando, né? Pode ser uma improvisação, ou outra, se precisar no caso. Mas o que a Ponte precisa é recuperar o futebol de alguns jogadores. Vou dar 2 exemplos. Matheus Regis, que, apareceu muito bem, de repente sumiu o futebol. O Dodô, né, que, fez gols importantes para a Ponte. Inclusive aquele gol lá na Vila Belmiro, que foi um golaço, gol de empate. A Ponte com um jogador a menos. É verdade o que eu tô falando. A Ponte foi lá na Vila Belmiro, perdendo de 2-0, com um jogador a menos, e empatou o jogo. E o segundo gol, inclusive, do Dodô. Cadê o futebol do Dodô? Cadê o futebol do Emerson Santos? Cadê o futebol do Luiz Felipe? Cadê o futebol do Gabriel Novas? Do próprio Elvis? Cadê aquelas performances que nós elogiávamos toda hora do Pedrão? Então é isso que o João tem, é confiança. Ele precisa recuperar a confiança desses jogadores. Ele precisa tirar o peso da responsabilidade. Porque pela declaração dada pelo Elvis, aquilo ali é jogador que está recebendo peso de responsabilidade, que está recebendo cobrança, e não sabe administrar isso. Porque, meu amigo, está jogando num time centenário, que tem uma baita de uma torcida, uma baita de uma história, e tá na zona de rebaixamento. O cara quer o quê? Que o torcedor aplauda? Então, para mim, Batista, independente daquilo que o João vai, 2 zagueiros, 3 zagueiros, 5 volantes, 4 atacantes, independente da plataforma, daquilo, o João precisa recuperar o futebol desses jogadores. Minimamente. Porque se ele conseguir recuperar minimamente o futebol de alguns jogadores, aí eu já citei alguns exemplos, a Ponte, olha, esse menino Everton Brito, ele fez umas partidas aqui que, pelo amor de Deus, de repente sumiu. A gente ele entrou no jogo, nem pegou na bola. Ele estava na transmissão, nem ouviu falar o nome dele. Então, cadê o futebol? É a hora do jogador saber que o quê?
chama a responsabilidade. Pode dar a bola aqui que eu vou jogar. É isso que o João tem que detectar nos treinamentos. Aquele cara que tem personalidade, que está pronto para a cobrança, que está pronto para receber uma crítica e não ficar com a perna tremendo. É isso que precisa, meu amigo. É muito mimimi, é muito... Não, porque... olha, quantas vezes aqui nós falamos, não, o Dodô tem que ser titular. Aí o Dodô entra de titular, não joga nada. Não, agora tem que tirar o Dodô. Viu, mas o Castro tem que ser o volante, tem que jogar de volante, o Ramon Carvalho... Tal. Aí os caras entram em campo, o que acontece? Nada. Então eu não vou ficar aqui conjecturando. Eu só acho que o João precisa recuperar o futebol de alguns jogadores. Ramon Carvalho, Emerson Santos, próprio Castro, que foi ele que descobriu, do Renato. Cadê o Renato? O Renato não fez nada no último jogo. Entrou jogando, não fez nada. Zero. Esse Risso, que inclusive foi indicação do João Brigatti, o argentino lateral esquerdo. Uma bobagem atrás da outra. Uma expulsão infantil no último jogo. Isso é emocional, Batista. Então, para mim, a maior contratação da Ponte, com o João chegando, é o resgate da confiança e da autoestima desse time. 18h39 em Campinas. Esporte em debate hoje até 19h30. O governo federal trabalha em parceria com o Estado e com os municípios para São Paulo se desenvolver cada dia mais. Recursos federais vão tornar realidade obras há muito tempo esperadas, como o túnel Santos-Guarujá, para melhorar a vida da população e ampliar a capacidade de operação do Porto de Santos. Com recursos do BNDES, as obras do Rodoanel Norte vão avançar e o trem Intercidades de Campinas a São Paulo vai sair do papel. O financiamento do BNDES também vai viabilizar as obras da Rio Santos e da Via Dutra. Na capital serão ampliadas as linhas verde e lilás do metrô. Com o PAC Seleções, 320 municípios vão ser beneficiados com 1.456 obras e ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura urbana. Espera que não para por aí. São Paulo vai ganhar mais 6 policlínicas, um novo hospital da Unifesp e 12 novos campi de institutos federais. E ainda tem as mais de 294 mil famílias que já receberam a casa própria do Minha Casa Minha Vida. É coisa que não acaba mais. É o governo federal investindo em São Paulo para você viver melhor. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo
do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. E aí, profissional, já está sabendo desse lançamento Esco? É a bateria Power Pack com entrada tipo C, prática e dinâmica. Ela pode ser recarregada com cabos tipo C comuns, como o do seu celular. Mas a melhor parte é que, além de carregar toda a linha 18 volts da Esco, ela também pode carregar seu celular e outros dispositivos. Graças à sua entrada tipo C, é versatilidade que não acaba mais. Garanta já a sua avulsa e dê energia para a oficina toda e fora dela também. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 18h46, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 do futebol de Campinas. O Batista, quando o Mozart treinou o Guarani, aquele rapaz foi massacrado. Tá aí, ó. Vê que não é o treinador, gente. O cara tá lá e acha que tudo acontecendo aí certinho, vai subir o time pra Série A. Olha, já é de dar tristeza quando a gente vê Mirassol, Novo Horizontino, numa Série A, possivelmente, e uma metrópole assim, Campinas, 2 times correndo sério risco de cair os 2. Precisa ter um pouco mais de seriedade na hora de montar esses times. Não ter aquele negócio de compra 2 e traz 3, porque senão não vai, desse jeito não sobe. Aí fica difícil. Pô, Novo Horizontino, os times de Série A que for jogar lá vai ter que hospedar na cidade vizinha, porque é uma cidade pequena. Um abraço aí, César Barão. Abraço, muito obrigado, boa noite. Diz aqui o Carlos Matozinho de Itatiba. Parabéns, Marco Eberlin.
Feliz aniversário, saúde e paz. Abraço, Matosinho, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Wilson de Marques. O Brigatti não é o supra-sumo dos técnicos, mas tem uma coisa nele que esses outros não têm. Ele vai agitar na lateral e vai fazer esses caras correrem, suar um pouco, porque a indolência que toma conta do time da Ponte Preta é uma coisa insuportável. Parece que eles estão treinando, que tanto faz estar perdendo de 1-0 ou ganhando de 5-0, que é do mesmo tamanho para eles. Eles não vibram, não sentem e não merecem vestir a nossa camisa, mas é o que temos para o momento e é o que vamos até o fim do campeonato. Por isso, o Brigatti é um dos responsáveis também, então ele tem que fazer esse time correr e ganhar, porque só correr não adianta. Se fosse assim, todos os grandes atletas de pedestrianismo seriam campeões do mundo de futebol. Um abraço, vamos aguardar que, quem sabe, o milagre vem. Wilson de Margem. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, Batista, boa noite a vocês aí da Band e toda a nação pontepretana. Meu questionamento é, será que o elenco de jogadores aprova o retorno do João Brigatti? Podem ser apagados qualquer resquícios que tenham ficado, que motivaram sua saída na época? Tomara que esses jogadores possam mostrar mais atitude nesse momento delicado, né? E que o João Brigatti tenha sabedoria nas escolhas para as escalações aí nos próximos jogos. Valeu? Sérgio Correia, aqui do Recanto dos Dourados. Abraço, muito obrigado. Atenção, você profissional que está aí em casa ou no trabalho, já pensou em ter na oficina uma bateria que carrega todas as suas ferramentas, que pode ser recarregada por um cabo tipo C comum, igual esses de celular. E falando nisso, carregar seu telefone e outros dispositivos também. Parece bom demais para ser verdade, mas é a bateria Power Pack com entrada tipo C da Uesco. Exclusividade total no mercado. Ela é compatível com a linha 18 volts inteira da Uesco, ou seja, é energia para a oficina toda. Chega de se preocupar em achar o carregador certo para sua bateria. Tenha versatilidade e dinamismo na palma da sua mão. Esse é o poder da inovação Uesco. Garanta já a sua bateria Power Pack nas principais revendas Uesco do Brasil. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, CH, as notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Qual é o tema que você escolheu para colocar hoje? A sua opinião. Vamos aqui, Batista, com as notícias do dia que o tempo urge, não é? Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar 10 dos 21 torcedores do Penharol. Enfim, o grupo está em quase 300. Os outros 11 seguirão presos porque os procedimentos que eles respondem ainda serão analisados pela Justiça. Os dirigentes do Penharol andaram divulgando aí, né, que a Justiça brasileira pegou muito no pé, porque a polícia daqui, os caras vieram para fazer balbúrdia, confusão, saquearam barraquinhas e pessoas que estavam na praia lá. Os caras vieram fazer uma verdadeira bagunça aqui. E ainda quer que a justiça fique tranquila, solte todo mundo e tá tudo certo. Esse pessoal tem que aprender que isso aqui não é, apesar de ser no Rio de Janeiro, não é bagunça não. Não é bagunça não. Até me surpreendi que a justiça mandou soltar aqui uma porção de torcedores. Pelas imagens que eu vi, tinha que ficar por bastante tempo esse povo preso. Mas, de qualquer maneira, é bom que eles abaixem um pouco a bola e entendam que o Brasil não é
Nada contra o Uruguai, adoro o Uruguai, um país maravilhoso, mas não é bagunça o Brasil, né, Batista? E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Essa possível, não tem nada certo, por enquanto é só especulação, mas ela pode se confirmar, rescisão de contrato do Neymar com o Al Hilal. O Al Hilal. Vou fazer a pronúncia um pouquinho melhor. Depois de mais uma lesão dele, né? Ele voltou um ano para se recuperar do joelho, voltou a jogar na segunda partida, problema muscular. E aí? O Al Hilal estuda uma transferência, fazendo a rescisão em janeiro, que é a próxima janela. Vínculo do camisa 10 com o clube vai até o final da temporada de 2025. Julho. Mas pode ser que o craque brasileiro deixe os Emirados Árabes. Na verdade, ele está na Arábia Saudita, né? É Arábia. Arábia Saudita. Arábia Saudita. Ele está aqui, está Emirados Árabes. Eu estou lendo conforme está aqui, estou interpretando aqui, mas é Arábia Saudita. Pode ser que ele deixe a Arábia Saudita antes do previsto. Imprensa europeia já especula uma possível ida para o Inter Miami. Desde a Copa do Mundo de 2022, o Neymar disputou apenas 20 jogos, sendo 9 pelos PSG, 4 pela seleção, 7 pelo Al Hilal, totalizando 1.486 minutos em campo. Bom, o negócio é o seguinte, quem é que acreditava com as baladas, festas e compromissos publicitários e os parças que o Neymar ainda iria jogar bola em alta intensidade? Agora, até julho de 2025 tem chão, hein, minha gente? E se não aparecer comprador, o Al Hilal vai deixar o Neymar treinando em separado? Bom, lá tem muita grana, né? Lá a grana é igual tiririca, igual pardal aqui. Mas, vejam que mesmo para um jogador consagrado e com a qualidade que ele tem, às vezes quem contrata quebra a cara. O PSG já quebrou. Ele fez bons jogos lá, mas o objetivo com aquele trio montado lá era de que o PSG ganhasse uma Champions League. Não ganhou. Não ganhou com Neymar, Messi e companhia bela. E Neymar foi embora. Caminhão, um navio, um container, um navio, um transatlântico de dinheiro. E não jogou, não consegue jogar. Vem do joelho, vai a perna, daqui a pouco é tornozelo, daqui a pouco é cárie no dente lá no malar, e assim vai caminhando a vida. Então o Neymar, que seja todo mundo avisado em alto e bom som, ele passou a ser um bonde, agora com 32 anos, para quem for contratá-lo como jogador de futebol. Como o garoto propaganda, acho que ainda dá bom retorno. Batista. E você, Gleger, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Eu vou nessa mesma do Tigrão aí, do Neymar do Al Hilal. E o Batista, os árabes, eles, não é que nem aqui no Brasil, né, que o pessoal, não, vamos dar um jeitinho, vamos esperar. Não. Se surgiu essa especulação de uma possível rescisão de contrato, eu não sei não, viu? Eu acho que o Al Hilal não vai querer a permanência do Neymar, que pode ir para Inter de Miami, né? Para o Inter de Miami, digamos assim. Mas, ô Batista, eu confesso que eu estarei aqui torcendo para que o menino Ney, se rescindir com o Al Hilal, e eu acho muito provável, volte para o Santos Futebol Clube. Porque tem uma conversa, né? Tal, não sei. É possível que aconteça também. E eu espero vê-lo novamente vestindo a camisa do Santos, porque foi onde tudo começou. É claro que não com a mesma intensidade, é claro que já vem a idade, a gente sabe da vida extracampo do Neymar, mas seria muito interessante. Antes dele ir lá para o Inter de Miami, porque aí vai morar naquelas casas maravilhosas, naquelas mansões. Esse dia eu estava vendo a casa do Messi lá, impressionante, né, cara? Tá louco. E eu acho que vale a pena ele recuperar, né, essa autoestima, esse bom futebol. Eu acho que ele voltando para Vila Belmiro seria fantástico. E os santistas iriam
adorar se essa possível vinda se concretizasse. O que tudo indica, o Neymar vai para o Inter de Miami, né? Até dizem que ele já teria comprado um terreno gigantesco lá em Miami. Então, provavelmente já deve estar mais ou menos tendo a tendência de aceitar uma proposta do futebol americano. Mas você não queria vê-lo no Santos também, ou não? Eu gostaria muito de vê-lo no futebol brasileiro. Santos. Sensacional. Ou um outro grande clube seria muito bom para o nosso futebol. Mas convenhamos, é muito difícil, né? Muito difícil. Alô, ouvinte! Aposto que você já deve ter se perguntado: será que vou terminar o ano sem conquistar o meu 0 quilômetro? Se esse é o seu caso, fique tranquilo, porque começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 quilômetro. Lá seu dinheiro vale mais, com condições imperdíveis e as melhores ofertas de todo o Brasil. Confira as condições que eles prepararam para você. Nivus, com versões a partir de R$ 119.990, mais taxa zero em até 36 vezes. Novo T-Cross Highline com bônus de até R$10.000 com seu usado na troca, mais teto solar grátis. Polo com bônus de até R$9.000 com o seu usado na troca, mais taxa zero. E Taos com bônus de até R$26.000 com taxa zero e até 24 vezes. Todos com documentação, mais IPVA 2024 grátis. Blue Friday Volks vale mais. Não perca essa chance. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Rádio Bandeirantes. 19:01, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta.
A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Botafogo sobre o Vasco em mais uma rodada, 32ª do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogo realizado ontem no estádio Newton Santos. Com o resultado, o Botafogo amplia a sua vantagem sobre o Palmeiras, agora 6 pontos. John, Vitinho, Adrielson, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Thiago Almada, Luiz Henrique Savarino e Igor Jesus. Esse é o time do Botafogo do português Arthur Jorge. Entraram ainda Alan Júnior Santos, ex-Ponte, Cuiabano, além de Lucas Rauter e Tiquinho Soares. Já o Vasco de Léo Jardim, Paulo Henrique, depois Rojas, João Vitor, que foi expulso, Léo e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Paia, depois Gualdames, Puma Rodrigues, depois Maxwell Alegria, Gia David, depois Maicon e Verrete, depois Ryan, a equipe do técnico Rafael Paiva. Savarino, logo a 7 minutos, abriu o placar para o Botafogo, que ampliou com Luiz Henrique a 11 minutos, e no segundo tempo, aos 25 minutos, Júnior Santos fez o terceiro e último gol do Botafogo. A arbitragem de Bruno Ardeu de Araújo, jogo realizado no estádio Newton Santos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. 3 para o Botafogo, 0 para o Vasco. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h05, Esporte em debate hoje até às 7h30. E o fim de ano já está chegando. Está na hora de você agendar o local para fazer a sua festa de final de ano. Festa de confraternização. E não está cedo não, hein? Está na hora certa. Porque daqui a pouco, né? Final de ano já está batendo aí a sua porta. Já está todo mundo aí já se organizando, já montando a árvore de Natal. E o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante abriu agenda para você definir a sua data especial para fazer aí aquela reunião com o pessoal da empresa, fazer o amigo secreto, encontro com os amigos, formatura, futebol, reunião da família para comemorar aniversário no mês de dezembro. Reúna o seu pessoal que o Ponto 10 toma conta de tudo para você. Tem pratos à la carte incríveis, variadas porções de frios, porções da chapa, saladas, diversos tipos de salgados, pizza, rodízio de pizza com mais de 40 sabores, salgadas doces e também pizza de sorvete, cervejas geladíssimas, chopp, vinho, drinks, sensacionais coquetéis especiais, grande variedade de sucos e muito mais. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Atendimento de qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado. Faça sua reserva pelo WhatsApp 97410 6068. Fale com o João Dias que vai te oferecer descontos especiais caso você tenha um grupo de 10 ou acima de 10 pessoas. Sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias.
Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, bem próximo ali da Moraes Salles. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão, boa noite. Aqui quem fala é o Xandão Fera, do Flamboyant. Ô, Batistão, eu tô com saudade de quando você narrava os dois times de Campinas, quando o cara errava o chute, você falava mal. Eu acho que você parou de usar esse mal aí, porque os dois times só falariam isso na sua transmissão, né? Valeu, um abraço, Batistão. Xandão Fera, abraço pra você. Muito obrigado. O motivo não é esse, né? É que o tempo vai indo e tal, e a gente vai modificando. Mas, olha lá. Mas olha, eu entendi o que você disse. Realmente, né? Olha, 2023, 2024 foi realmente trágico para o futebol de Campinas. Esperamos que 2025 seja muito melhor. Boa noite, Batistão. Você é o Pelé do rádio brasileiro. Opa, muito obrigado. Wagner, quem está dizendo isso? O que aconteceu com o Hudson, um dos melhores volantes do elenco atual, mas não tem sequência, e o Portuga também não. O que acontece? Alemão do São Bernardo, aquele super abraço, Batistão. Abraço para você, Alemão. O Hudson está contundido e o Portuga não. Esse tem condições de ser aproveitado. Quem sabe, né, o Brigatti, naquele campeonato que escapou, que a Ponte escapou, Bruno Rodrigues. Era uma situação muito parecida com, por exemplo, o Matheus Regis, que está aí à margem do processo. E o Brigatti recuperou o Bruno Rodrigues, começou a marcar gols e ele conseguiu a permanência no Campeonato Paulista. Dizem que o raio não cai no mesmo lugar. No caso do João Brigatti, já caiu aí 3 vezes. Por que não pode cair pela 4ª vez, né? Então pode sim acontecer. Laco tá dizendo aqui, Batistão, você conhece o Antinori Tinanello? Antinori Tinanello. Ah, rapaz, isso aqui é um vinho, mas seu nível tá muito alto, hein? Tá muito alto esse vinho aqui, eu sei qual vinho é esse. O CH é o nosso especialista da matéria e vai falar a respeito do assunto. Mas não sei não, esse vinho aqui deve estar custando uns R$2.000, não é isso, CH? Perto disso, Antinori é uma das maiores vinícolas do planeta e recebeu um prêmio de melhor vinícola no ano passado de todo mundo. Esse ano já saiu a eleição, está entre os 5. E Tianello é um dos ícones dessa vinícola. Já tomei, é um vinho maravilhoso, mas eu tomei uma vez na vida. E se dá para tomar uma vez na vida, talvez 2 antes de morrer, Batista, porque custa muito caro. Boa noite, Gleger. Parabéns. A Ponte parece que joga de calça jeans molhada. A zaga chama gol. O goleiro, para mim, tá mal treinado. Tem que trazer outro treinador. Os volantes erram passes de 3 metros. Não sabem sair jogando e nem chutar a gol. O meia, acima do peso, anda em campo e não faz os laterais volantes jogarem. Por que 3 atacantes? CH, se não chutam em gol, eles estão preocupados com a Ponte Preta. Carlos Jardim do Lago, 2 comentaristas foram citados. Você, Gleger, e também o CH. Sobre essa questão do
do goleiro, né? Que ele cita que o goleiro está mal treinado, tem que trocar o treinador de goleiro. A gente tem que se lembrar aqui que um dos destaques do time da Ponte, anos atrás aí, era o Kaique França, treinado pelo Lauro. Pedrão foi muito elogiado, tanto no Paulista quanto agora na Série B também, é treinado pelo Lauro. E momentos delicados e ruins não é só o goleiro. Por exemplo, ele cita a questão do Elvis. Eu tô pregando no deserto aqui há muitos anos. Pega o Elvis quando jogava lá no Goiás, lá era a mesma coisa, é o biotipo do cara, né? Não tem como. Mas eu acho que a questão da Ponte realmente é o emocional. Tem que arrumar o emocional do time. Porque, se eu não me engano, há 2 ou 3 rodadas atrás aí, acho que mais um pouco, uma vitória da Ponte, jogando no Majestoso. Você lembra ou não que nós elogiávamos o Elvis, o que ele jogou naquela partida, metendo bola de 3 dedos, botando os caras na cara do gol. Então, assim, é buscar, por isso que eu estava falando no meu comentário anterior, é resgatar o bom futebol de alguns jogadores, Elvis, Dodô, Castro, Emerson Santos, Gabriel Novas. Quem se não se lembra daqueles gols feitos pelo Gabriel? Então é isso que precisa. Claro que o posicionamento, a parte tática é importante, claro que sim. Mas se o cara não estiver bem aqui, ó, meu amigo, pode trazer o melhor treinador de goleiro do planeta, que se o Pedrão não estiver bem aqui da Cuca, não vai resolver. E você, CH, citado também. O problema da Ponte é complexo de resolver. No gol, o Gleger já respondeu aí. Existem várias situações que precisam de solução. E a principal delas, como eu já disse nesse mesmo programa no começo, o principal problema e desafio do João é arrumar esse meio-campo, que simplesmente não existe. Não existe. Por uma série de fatores. Jogadores principalmente estão sem confiança. Eu também citei no meu comentário principal aí, ou no inicial, a parte anímica, de tranquilidade, de como está a cabeça dos caras. O João consegue trabalhar isso, ele tem domínio por isso. Eu não sei se ele vai conseguir. É um desafio muito grande resolver o problema em três rodadas apenas. Isso aí dá menos de um mês. Eu vou torcer muito para que dê certo. O João é um grande profissional, merece todo o nosso respeito, mas tem uma tarefa bem árdua pela frente. Tomara que ele consiga. Faltou aqui um comentário dos comentaristas sobre essa possibilidade que o Guarani vai encaminhar para avaliação na Assembleia de Sócios para transformar em SAF. O documento foi encaminhado no dia 5 de novembro. Ontem, o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo de Piccoli Dias, foi quem elaborou o documento e fez o encaminhamento. Deu prazo de 15 dias contados do encaminhamento deste anteprojeto aos senhores. Peço que avaliem o seu teor e retornem com as suas ponderações, críticas, sugestões e pensamentos. Todas elas serão envolvidas no debate que promoveremos em reunião a ser agendada para o final do corrente mês de novembro, a fim de que chegamos a um consenso e a uma minuta a ser apresentada à aprovação da Assembleia. Então, assim, de maneira geral, o que o presidente do Conselho Deliberativo está propondo é um novo estatuto aos conselheiros. Entre as alterações, a possibilidade de transformar o clube em SAF, mudança na composição do CA, Conselho de Administração, que passaria a ter apenas 3 integrantes. Hoje são 7. Passaria a ter 3. Mudança no Conselho Deliberativo, que passaria a ter 30 conselheiros, mais 2 vindos do sócio-torcedor. Então, o sócio-torcedor teria direito em colocar 2 conselheiros, portanto, transformando em 30.
e a possibilidade de remuneração para os integrantes do Conselho de Administração. E são, enfim, assim, claro que não desci aqui no detalhe fino, mas, no geral, mais ou menos é isso que o presidente do Conselho Deliberativo está propondo. E aí, Tigrão, eu começo com você uma análise a respeito. Claro que não dá tempo da gente debater, mas gostaríamos de ouvi-lo, hein, Tigrão? A pauta é muito extensa, Batista. Não dá para debater aqui. Algumas coisas eu gosto, participação do sócio-torcedor, que é um investidor do clube no conselho, eu acho legal. Acho 30 conselheiros muito pouco, então é muito extensa a pauta. Eu só queria falar da SAF para dizer o seguinte: muitos bugrinos que conversam comigo me questionam a respeito do seguinte: o Guarani vai ter condições de honrar os compromissos oriundos da recuperação judicial, se ele realmente for confirmado na Série C? Mas caindo o faturamento, cai também, caindo a receita, cai também o compromisso de pagamento. Não é bem assim, não. A recuperação judicial é o seguinte: vai pagar tanto por mês e vai ratear aí entre os principais credores, né? De ações cíveis, de ações trabalhistas, tributos, etc, etc, né? E o negócio, se for colocado bem colocadinho na ponta do lápis, beira R$1 milhão. Então, quando algumas pessoas, alguns amigos torcedores do Guarani me questionam sobre isso, eu falo que quando o Guarani reivindicou, quando o Guarani impetrou na justiça um pedido para que fosse concedida a recuperação judicial, homologada, né? Não é bem esse o termo jurídico, me fugiu aqui agora, mas quando isso aconteceu, né, deferida a recuperação judicial, era o primeiro pavimento do asfalto que ia dar planicidade a este caminho para que o Guarani fosse para a SAF. Então tá aí. Agora já tem uma proposta para que seja analisado pelo Conselho a SAF. Eu não consigo opinar sobre isso, sabe por quê? Sobre a SAF especificamente. Só sei que o Guarani vinha se planejando para isso. Senão não teria pedido a recuperação judicial, que pode ser uma grande armadilha. E o tempo vai mostrar. E agora o Guarani talvez não tenha outra alternativa. Ou vira uma SAF, ou vai ter um pedido de falência em cima de algum compromisso pesado não cumprido na recuperação judicial. Agora, não dá para opinar sobre a SAF sem saber os termos. Quem é que está por trás? Quem é que vai ser o investidor? Quais são os termos dos investimentos? Quais são os valores? Então, é muito efêmero tudo isso que está chegando para nós assim, de enxurrada, para a gente já formar um juízo de valor abalizado e com conteúdo. Eu aguardo um pouquinho para receber maiores informações. Faltou a informação, hoje o sócio torcedor tem direito a colocar 5 no conselho. Reduziria para 2. E hoje são 80 conselheiros eleitos. Vamos lá, Gleiger, gostaria de ouvi-lo também a respeito do tema. Sobre a SAF no Guarani, né? Curto e grosso. Eu só acredito vendo, Batista. E você, CH, qual é a sua opinião também sobre esse tema? Assunto complexo, difícil de em poucos minutos reduzir. Eu já disse aqui na abertura, sem você me questionar, porque tem muita gente perguntando, só não esqueçam que uma vez SAF, o clube deixa de ser da sua torcida, do seu conselho e do seu CA. Você vendeu o clube, quem manda é o dono. Você pode espernear, gostar do time ou não, dependendo do modelo de negócio, você tem que aceitar. É aceitar ou aceitar. Tem saída? Não sei. Não sei se tem saída, se não tem saída. Isso precisa de tempo para analisar com cuidado, para não fazer besteira. Olha o que aconteceu com o Vasco. Prestem atenção o que aconteceu com o Vasco. O Vasco fez negócio, recebeu pelo negócio, a empresa faliu, o Vasco juridicamente tentou lá e conseguiu uma liminar, tirou os caras de dentro de São Januário, retomou o clube, só que não tem dinheiro. Está devendo para todo mundo, até que seja resolvida essa situação. Então, todo cuidado é pouco. Pode ser uma boa, sim, eu não sou contra, mas com muita parcimônia e cuidado.
Só destacando, né, que nesse encaminhamento do Conselho Deliberativo não se fala em empresas ou grupos ou quem estaria interessado. O documento é para aparelhar o clube para receber propostas. Tem que ter avaliação, tem que passar pela Assembleia de Sócios. Aí, futuramente, quando o clube estiver em condições de receber propostas, aí é uma outra história. Aí o conselho, né, vai ter que avaliar se a proposta é interessante ou não. Neste primeiro momento, é apenas se o clube ele será aparelhado para se transformar em SAF ou não. É sim ou não. Se for sim, aí o clube estará já em condições de receber propostas. Se for não, nenhuma proposta poderá ser feita futuramente. E agora na lata. Responde na lata. Entre os jogadores dos 20 times da Série A, qual atleta com mais expulsões no ano? Começo com você, CH. Qual é a sua resposta? Não tenho a mínima ideia. E você, Gleger, qual é a sua resposta? João Vitor, do Vasco. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Vou pegar um banquinho aqui e vou atrás do Gleger. Vai nada. Ô, pô. No fundo você gosta. Você tá doido. João Vitor, do Vasco. Já vou fornecer a resposta. Estudo do CIES, Futebol Observatory, classifica os 10 jogadores sub-21 mais valiosos do mundo, com 2 brasileiros presentes. Quem são eles e quais as posições ocupam respectivamente? Em Tigrão. A lata veio que veio, hein? Porra, eu acho que um é o Estevão. Hoje tá legal, hein? Sub-21, né? Sub-21. Estevão e Hendrick. E você, Gleger, qual é a sua resposta? Savinho e Hendrick. Então, já eu vou dar a resposta, tá? Eu não respondo? Não. Você vai responder agora. Estou dizendo já eu vou dar a resposta. Qual é a sua resposta, hein, CH? Hendrick e Savinho. O Gleger tá rápido na pesquisa hoje. Vamos lá, CH, eu continuo com você. Ô, Batista. Oi, Gleger, fala que eu te escuto. Pô, falando na lata hoje na televisão, eu arrebentei ou não arrebentei? Hoje eu tô bem, tô ou não tô? Tá, uma hoje coisa você não arrebentou. viabiliza a outra. Uma louco, coisa não tem nada a ver com a outra. Lá é lá, aqui é aqui. É na lata, meu irmão. É, exatamente, é na lata. Tá fazendo muito sucesso, hein? Tá até sendo copiada o na lata. Eu fui num cara ontem aí. Não é aqui, é nosso. Eu fui num cara aí, sabe o que ele me falou? Pô, sabe o que eu mais gosto lá no programa que vocês fazem lá? Falei, não, o que você mais gosta? No Bard. No Bard. O chute no Bard. Vai, Bard. Vamos lá, CH. Caso rescinda o contrato com o Al Hilal, o que você faria se fosse o Neymar? Iria para o Inter Miami jogar com o Lionel Messi ou retornaria ao futebol brasileiro? Se eu gerenciasse a vida dele esportivamente, ia correndo para Miami. Mas eu gostaria muito de vê-lo de volta no Santos, com toda certeza. Mas ele vai jogar no Inter Miami ao lado dos seus amigos, com certeza, Batista. E você, Gleger, qual é a sua reflexão sobre o tema? Voltaria para o Santos Futebol Clube. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Eu iria para o Inter Miami por 3 anos e já deixaria um pré-contrato assinado com o Santos para voltar para o Santos só para ir lá no Gonzaga tomar um chopinho, feito o bagaço da laranja chupada. É isso que eles fazem sempre. O Neymar está com 32 anos, né? É. Mais 3 estaria com 35. 35. Com esse monte de contusão, você acha chega... que ele
conseguia jogar aí uns 5 minutos Não, mas cada depois jogo. disso aí eu não quero ele mais no Santos, não. Eu quero ele agora. Vai chegar Daqui 3 igual anos o bagaço da laranja. Pô, aí não dá, meu. Atenção, rapazes. Respostas. Na lata 1, João Vitor do Vasco e Brites do Fortaleza. São os jogadores com mais expulsões entre os clubes da Série A, com 4 vermelhos cada um. Logo atrás vem Alan Ruschel do Juventude, Marlon e Lucas Romero, ambos do Cruzeiro, com 3 expulsões cada. Alguém acertou aí ou não? Eu. Falou os dois? Meio certo. Meio A pergunta foi qual de jogador? partidas disputadas. É. Sobre o percentual, o João Vitor foi o jogador mais expulso. Na lata 2, resposta. Os brasileiros que ocupam a lista dos jogadores sub-21 mais valiosos do mundo são Savinho, do Manchester City. Em 4º lugar, avaliada em 101 milhões de euros. E Endrick, do Real Madrid, em 6º lugar, avaliado em 97,7 milhões de euros. Quem respondeu aí, Savinho e Endrick? Eu, CH. Então, Gleger e CH acertaram e o Tigrão comeu mosca, né? Eu comi eu mosca fui o o cacete. vencedor do Na Lata hoje, né? Comeu mosca o cacete. Hein? Eu falei Fui o Endrick. vencedor do Na Lata hoje ou não? Calma. Eu falei Endrick. Pô, claro, pô, acertei as Calma, duas. As três, na crianças. verdade. É só bullying, cara. Não sabe essa Calma, perseguição crianças. há 40 anos. Hoje eu venci Tenham um Na calma. Lata. E Porra. amanhã vocês me devem uma garrafa de vinho. Eu falei Endrick, Mas não pô. desse aí, né? Que o ouvinte, como é que chama o vinho aí que o ouvinte sugeriu? Não precisa ser esse aí, não. Pode ser Tianello. aquele que o CH comercializa aí. Você não tem problema nenhum. O CH tem aquele chapa lá, pô. Meus Bom pra caramba. queridos, Só chapinha. um abraço pra vocês, porque a bagaça tá acabando, hein? Boa noite. Valeu, muito obrigado. Na sequência, vem aí, Esporte em Boa Debate Nacional. Muito obrigado a todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas ó, agradeço de coração. Valeu, gente. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Agora. Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelani.